Esses três elementos da nossa cultura criam pessoas com comportamentos narcisistas e todos nós estamos associados, estamos de alguma forma influenciados por esses elementos. Contando com o bom senso de vocês que entenderam que eu estou dizendo, então, que esses elementos não criam o transtorno da personalidade, mas sim comportamentos associados ao narcisismo, comportamentos esporádicos e isolados que podem ou não coincidir com a pessoa ter o diagnóstico, mas que todos nós, de alguma forma, agimos assim, de forma minimamente exibicionista, minimamente de forma egocêntrica, independentemente da presença do diagnóstico ou não. Entendido isso, para não ser tão prolixo, eu vou direto ao ponto aqui, falando então do primeiro elemento, que é a romantização e talvez até a instrumentalização, né, a monetização da vaidade e do exibicionismo. Veja, eu estou aqui gravando um vídeo para vocês. Isso é 100% exibicionismo. Eu escolhi colocar parte dos meus livros de cenário. Mais exibicionismo ainda. Eu estou aqui querendo reforçar o meu apreço pelo intelecto. Eu quero me destacar com isso, eu quero a validação de vocês com isso. Pessoas exibem o seu corpo de forma erótica, pessoas exibem objetos de luxo ostentando. E isso é diário e constante. Todos nós, em alguma medida, somos influenciados por isso atualmente. O problema é que algumas pessoas perdem a mão. Como eu falei, tem pessoas que vão muito para o lado da sensualidade, do erotismo, tem pessoas que vão muito para o lado da ostentação, tem pessoas que mentem, tem pessoas que manipulam, né, que forjam, que tentam passar uma imagem com coisas fictícias, tentam passar uma imagem para gerar confiança, para gerar poder de influência e tudo, com coisas que elas não têm de fato, assim. E isso é uma característica da nossa cultura. Evidentemente, pessoas que possuem o diagnóstico fazem isso de forma mais grandiosa, de forma mais manipuladora, mas como eu falei, o foco desse vídeo é falar de comportamentos que todos nós estamos, de alguma forma, influenciados, independentemente do diagnóstico. Todos nós, em alguma medida, temos a tendência a buscar, em algum momento, comportamentos de vaidade, de exibicionismo, e é muito importante termos o cuidado para não exceder nisso e para que isso não perca assim a razoabilidade, né? Para que a gente não se torne inconveniente. Em segundo lugar, a romantização da falta de responsabilidade afetiva, sobretudo em relacionamentos afetivos mesmo assim, onde a pessoa apresenta triangulações, mentiras, traições, e isso é romantizado, mas aqui a gente pode expandir a falta de responsabilidade afetiva para outras situações, para mentiras, para chantagens, para exposições, para relacionamentos que se tornam, como previu, né, o Zygmunt Bauman, facilmente descartáveis, sem nenhum problema. A pessoa simplesmente percebe que aquele relacionamento não é mais relevante estrategicamente para ela e descarta a pessoa sem nenhuma empatia, sem nenhum critério, sem nenhum problema, né? Não fica postergando aquele sofrimento porque ela não quer sofrer, ela quer descartar e ir para o próximo relacionamento. E isso é muito instrumentalizado, isso é muito estimulado atualmente. A falta de responsabilidade afetiva e a idolatria da traição faz com que muitas pessoas hoje não confiem mais em relacionamentos. E não é difícil encontrar, qualquer um de nós podemos abrir aqui nossas redes sociais, muito facilmente vamos encontrar pelo menos uma postagem de alguém demonizando o matrimônio, demonizando a fidelidade, fazendo uma piadinha, um comentário passivo-agressivo com quem escolheu casar, quem escolheu ter filhos, quem escolheu ter um relacionamento afetivo, ao mesmo tempo em que há também uma relativização de quem traiu. Recentemente, ano passado, acho que um jogador de futebol traiu a esposa grávida e tinha pessoas banalizando isso, como se fosse normal. Traição por si só já é horrível. E veja, eu não estou nem sendo retrógrado aqui de querer voltar no momento de tornar isso um crime, como foi no passado, né? Não é esse o ponto, assim. Eu acho que aqui a responsabilidade que se assume por um outro indivíduo de forma livre já é o suficiente. Para mim tem mais peso do que a própria lei. A honra vale até mais do que a lei. Então, se você, enquanto um adulto, uma pessoa livre, escolheu estabelecer um acordo com uma pessoa e você descumpriu esse acordo, você está errado, mesmo que a lei te dê respaldo para isso. Você está errado do ponto de vista ético, né? Você está errado do ponto de vista moral. Então, eu sempre digo que dentro dos limites legais, ninguém é obrigado a nada. Então, eu não sou obrigado a estabelecer acordo com ninguém. Mas se eu escolher ter um acordo com a pessoa, é óbvio que eu tenho que cumprir as regras. E se eu não cumprir as regras, eu estou errado. E hoje há uma romantização, hoje há uma hipervalorização, com pessoas vangloriando
aqueles que escolhem mentir, manipular, tratar as relações como algo estratégico e fazer isso de forma impune. E o terceiro item, que eu acho também bastante perigoso aqui, sobretudo em relacionamentos afetivos e que é muito comum, né, em pessoas que têm esse estereótipo ou até o diagnóstico de algum transtorno da personalidade do cluster B, entre eles o narcisismo, mas claro, não só o narcisista, que é transformar as relações em meras trocas utilitaristas. Então a pessoa, ela tem um amigo até o momento em que aquele amigo pode beneficiá-la financeiramente ou pode ser um networking estratégico. Não serviu mais para isso, a pessoa descarta tranquilamente e passa para o próximo amigo. A pessoa hoje tem uma relação de amizade com alguém, mas surgiu uma oportunidade mais estratégica, mesmo que isso custe a primeira amizade que ela teve, ela está disposta então a descartar esse amigo inferior em termos de relevância estratégica para ela, para que ela possa se conectar com alguém mais relevante estrategicamente e oferecer mais poder, mais status, mais recurso, e as pessoas fazem isso de forma utilitária. Relacionamentos afetivos, então, nem se fala. Pessoas que casam pensando já em divisão de patrimônios depois do divórcio, pessoas que casam visando lucro, pessoas que casam visando conforto, assim, e ao dizer isso, eu não estou aqui querendo dizer que não é justo, por exemplo, uma divisão de bens quando houve um investimento mútuo, e eu também não estou dizendo que não é justo, de forma genuína e voluntária, a pessoa que tem mais condição financeira, seja o homem ou seja a mulher, culturalmente é mais comum que seja o homem, dar conforto para a pessoa com quem escolheu casar, principalmente se essa pessoa for te dar um filho. É razoável, faz todo o sentido. Até aí tudo bem. A questão não é essa. A questão é o valor utilitarista falar mais alto ou muitas vezes ser o único colocado na equação. Então, você casar com uma pessoa, você escolheu se relacionar com a pessoa, fazer a sua parte, claro, porque a relação não é unilateral, né? Não é só eu que tenho que lucrar com a relação, eu também tenho algo a oferecer e preciso cumprir a minha parte, mas ignorando então pessoas que tratem de forma unilateral, me concentrando apenas em pessoas que fazem a sua parte e honram o acordo, assim. A questão não é, como eu falei, que às vezes a relação pode, por consequência, ou pode ser relevante considerar o aspecto utilitário. A questão é que muitas vezes a pessoa ignora todo o resto. Ignora que há um outro ser humano, ignora a conexão humana, ignora a responsabilidade afetiva, ignora amor, ignora tudo. Se vai me ajudar financeiramente ou estrategicamente, eu quero me relacionar, se não vai, não tem valor. Esse é o problema. E isso é muito comum, vem sendo muito comum na nossa cultura, né? Eu não estou falando aqui, evidentemente, de um gênero ou de outro e também não estou falando só de relações heterossexuais. Estou falando de uma tendência as pessoas olharem as relações como algo utilitarista, não como um acordo, não como uma relação que se constrói de forma voluntária buscando afeto, buscando suprir necessidades emocionais. Então, isso é muito grave, assim, porque veja, se a pessoa é uma boa companhia só enquanto me confere lucro, então eu não tenho uma pessoa, eu tenho um negócio, eu tenho um investimento, né? E isso vem sendo muito romantizado. Mas assim, são reflexões que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Apontei aqui esses 3 itens. Como eu falei, estão presentes na cultura, talvez sempre estiveram em alguma medida. E hoje a nossa cultura escancara isso para nós e nos faz pensar sobre isso. Qual é o tipo de relacionamento que nós queremos, qual é a qualidade de relacionamento que nós queremos e qual é o grau de autorresponsabilidade que nós temos para construir uma vida diferente disso. Queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham disso? Se tem algum item que eu esqueci de comentar aqui que vocês querem acrescentar também, que vocês veem também que de alguma forma contribui assim para essa cultura, né, de pessoas mais narcisistas, fiquem à vontade, deixem aqui nos comentários, eu interajo com vocês e vou pedir para vocês assistirem, quem não assistiu ainda, vou recomendar que assistam esse vídeo onde eu falo sobre o transtorno bipolar e o transtorno da personalidade narcisista. Certo, gente? Nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.